Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo da lore do Warhammer. E agora voltamos para o velho mundo para falar de fantasy. E aqui nós vamos hoje falar deles, dos homens besta, já que a gente falou do Khorne no último vídeo e para manter a temática aí dos chifres na cabeça, né? Então nós vamos falar da civilização mais esquecida e menos jogada, tanto pela Games Workshop quanto pela CA, que recebeu uma atualização depois de 5 anos, e os dois fãs dos Homens Besta de nada pelo vídeo de hoje. Tudo bem, vamos lá. Chega de zoar com o pessoal que gosta dos Homens Besta. A origem deles. Vamos falar de onde vieram essas criaturas aberrantes que nós conhecemos hoje. Esses monstros aconteceram quando o portal do norte que segurava o caos arrebentou devido a um astro, uma nova lua que se aproximou da órbita do planeta e hoje ela faz parte das duas luas que circulam o mundo antigo. Essa lua é feita de pura Warpstone. Então, ela traz um material e uma influência da energia caótica e da magia muito poderosa na sua presença. E quando essa lua se aproximou, vários meteoros de Warpstone caíram no planeta, mutando toda a vida que estava lá. E um híbrido entre humanos e animais começou a aparecer. Esse híbrido é o que hoje a gente chama de homens besta. E essa mutação é estável, ou seja, eles conseguem se reproduzir. Por eles conseguirem se reproduzir, os seus números foram aumentando. E quando aquela influência do imaterial e energia da magia estava no mundo inteiro, os números dos homens besta dispararam. A quantidade dessas criaturas era enorme, a ponto deles serem uma grande ameaça para as civilizações. Na época, os elfos e os anões e os homens lagarto. Os seres humanos ainda eram bem desorganizados na época e cada um vivia em pequenas tribos e aldeias com muros de madeira, nada muito evoluído, porque isso aqui aconteceu bem antes de Sigmar unir a humanidade, ou Gilles de Breton unir a Bretônia, e em geral. Então, nessa época, o ser humano ainda estava vivendo a Idade da Pedra, quando esses monstros apareceram. E a religião deles? A religião deles é bem simples. Eles vieram do caos e para o caos eles vivem. Então, eles são os filhos mais puros do caos, porque foi essas energias do imaterial que os criaram. E, além de criar, elas também os obrigam a obedecer, mas num nível assim... Olha, como os dragões ogro que juraram a lealdade ao caos, os homens besta também, mas não porque eles juraram a lealdade ao caos, porque o caos é o que eles são. Eles vivem para isso e tudo o que eles fazem é pela vontade e pela glória dos poderes da ruína. Então, dos 4 deuses do caos, eles cultuam todos, e eles fazem constantes sacrifícios, e eles vivem ao redor de pedras erguidas, onde caíram aqueles meteoros na época que a lua se aproximou do mundo, porque lá é onde a influência da magia é mais forte. E essas pedras são chamadas de Herd Stones, ou pedras da manada. Quando eles fazem rituais de sacrifício e coisas assim, os xamãs desses homens besta começam a queimar várias coisas alucinógenas ali no fogo e atrair homens bestas de regiões cada vez mais distantes até essa pedra. E quando vários deles estão reunidos, às vezes eles lançam um ataque maior contra alguma das civilizações. E a única coisa que os une é o ódio de tudo que não é do caos. Tudo que é ordem, tudo que é organizado, tudo que é civilizado, eles odeiam. Então isso é a única força que junta os homens besta. E qual é o objetivo dessas criaturas? O principal objetivo deles é a sua religião, que é agradar o caos. O segundo principal objetivo é sobreviver. Então, um homem besta não é assim uma coisa gananciosa. Eles não têm interesse
por ouro, dinheiro, coisa assim, porque eles não têm uma economia. Aliás, eles são muito mais parecidos com bestas do que realmente com seres humanos. O objetivo deles, na verdade, é só espalhar o caos. E eles têm ódio de tudo que é construído, que é organizado. Então, assim, no Império Humano, hoje, na região ali do Império, não existem vilarejos grandes fora de muralha. Por quê? Porque os homens besta vivem nas florestas. Se tu começa a construir uma casa, um templo, um monumento, sem uma fortificação, eles vão ter ódio daquilo ali e vão tentar destruir. Muitas vezes de um jeito suicida. Eles não pensam muito, nem calculam. É comum uma manada desses homens besta atacar uma fortificação apenas para ser exterminado por arqueiros em cima das muralhas ou por agora que as armas de fogo se popularizaram por vários tiros de cima da muralha. E eles não entendem o que aconteceu, eles tentaram destruir aquela coisa ruim. Quando eles estão morrendo e perdendo o conflito, eles voltam a se dissipar pelas florestas. Mas essas criaturas são extremamente agressivas, principalmente contra os seres humanos. Por que isso? Porque foram os seres humanos que fizeram o declínio dos homens besta. Quando a onda de caos se estabilizou e as criaturas demoníacas começaram a assumir da maior parte do mundo, o ser humano começou a ter a sua era de ouro, já que os anões e os elfos, depois de se matar na Guerra das Barbas, nunca mais se recuperaram dos conflitos que aconteceu na época e da divisão entre os elfos e os elfos negros, que até hoje nunca mais deu certo, porque eles se odeiam e ficam em uma guerra contínua. Mas os homens não. Os homens foram unidos por grandes heróis. A gente já viu dois aqui, que foi o Sigmar e o Gilles-le-Breton, e eles expulsaram os homens besta das suas antigas terras e transformaram eles em fugitivos e animais para ser caçados por recompensa. Então, atualmente, o que os homens besta mais têm ódio são os seres humanos. E se eles pudessem, eles iriam matar todos os seres humanos. O único jeito de um homem besta e um ser humano andar junto é se esse ser humano for um seguidor do caos e os deuses do caos chamaram esses homens besta para lutar com eles para a glória do caos. É o único jeito, mas eles não vão gostar de seguir um ser humano em batalha, jamais, eles não gostam. Mas se os seus senhores mandam, eles obedecem de cabeça baixa. E como que eles se comunicam, essas coisas? Eles falam? Apesar de eles terem uma boca, eles não falam como a gente, eles têm uma grande dificuldade para expressar palavras. E a sua linguagem, ela não é uma coisa aprendida, ela é uma coisa instintiva deles. É a chamada Dark Tongue, ou língua sombria, que é a linguagem do caos, uma língua proibida para a maioria das facções do mundo. E essa é bem comum nos rituais caóticos. E essa língua faz o quê? Ela é uma mistura de palavras assim, e conjurações do caos, junto com barulhos e linguagem corporal que eles utilizam. Assim como os homens lagarto, eles não falam assim como um ser humano, com palavras, eles falam mais com bater um na cabeça do outro, ou apontar para o que ele quer, ou gritar. Eles não falam assim, se comunicando, eu quero isso. Não, ele simplesmente vai lá, pega e bate em quem estava segurando antes. Simples, assim, é uma linguagem bem mais agressiva e bárbara. E até existe essa linguagem escrita, mas a maioria dos homens besta não tem nem a vontade de aprender, nem a vontade de escrever, eles não querem isso aí. Apenas os xamãs às vezes fazem essas coisas escritas, essas runas, para fazer rituais ou consagrações para os seus deuses. Como para esses caras fazerem alguma coisa, é pela glória do caos, senão eles não fazem. E eles são pouquíssimo inteligentes. Aliás, as suas armas e ferramentas geralmente são coisas roubadas de corpos ou depois de uma batalha.
Eles não fazem armas. O máximo que um homem besta conseguiria fazer é botar uma ponta de uma pedra num pedaço de madeira, encravar ele batendo para que aquilo sirva como um martelo pesado ou uma lança. Então não é uma coisa assim muito útil. Eles podem usar pedaços de árvore ou coisa assim para bater no inimigo, mas não ferramentas. Eles não conseguem fazer armas de metal ou coisa assim. Então as suas armas e escudos geralmente são bem velhos e enferrujados, porque foram aquilo que eles conseguiram achar caído por aí. Além de que eles quase não usam armadura, porque roupas são coisas de gente civilizada, então é ruim. Tudo que o ser humano faz, eles odeiam. Então nós conversamos, eles odeiam isso. Nós construímos, eles odeiam construções. O ser humano tem uma religião, eles odeiam a religião do ser humano. O ser humano usa roupas, eles odeiam roupas. Tudo que o ser humano faz, eles não gostam, porque eles são a antítese, o contrário da humanidade. E apesar de eles serem basicamente criaturas caóticas, eles seguem uma regra distinta na sua sociedade. Existem os Gor. O que é um Gor? Os Gor são os descendentes dos homens bestas originais, ou que já são considerados um Gor antes, que tu vai ver que depois que alguns vão ser considerados Gor depois de um tempo. Esses aí, eles têm chifres, aliás, sempre dois, petição Gor tem que ter 2 chifres, e existem alguns tipos deles, uns subtipos, na verdade. Os Caprigor. Os Caprigor são os que têm a cabeça e a perna de um bode ou de uma ovelha. Esses aí são o top da sociedade dos homens besta. Eles são considerados os mais puros dos filhos do caos. Não que isso ajude muito, mas é que eles acham que as suas mutações são estáveis e que eles foram abençoados o suficiente pelos deuses do caos para serem perfeitos. Os Bovigor são os que têm cabeças e pernas de bovinos. Eles são maiores e mais fortes que a maioria dos outros, só que também muito mais agressivos e meio impetuosos e burros. Na verdade, vocês não pensam muito. Esses aí são os primeiros que correm contra a fortificação para tentar bater no portão com a cabeça e derrubar, enquanto os arqueiros de cima enchem ele de flechas. Os Angors. Bem a verdade, um Angor não é um Gor. O nome quer dizer isso, não Gor. E essas criaturas, elas são bem variadas. Tu pode ter um com a cabeça de uma galinha. Tu pode ter um que tem a cabeça de um bode, mas as pernas tipo de um cavalo. Não fecha a mutação. Ou com um braço extra, ou vários chifres em lugares errados, ou um chifre só, ou um chifre muito pequenininho que não é nem considerado. Essas criaturas, eles são considerados punidos pelos deuses do caos com mutações demais. Então, do contrário do clã Molder dos Skaven, muita mutação aqui é visto como uma coisa prejudicial. Tem que ter a quantidade correta de mutações. Os Breis. Brei é zurro em português. Se você não sabe o que é um zurro, é o barulho que os jumentos, os asnos, os burros fazem. Sugiro procurar no YouTube, é bem engraçado. É um barulho bem divertido. E eles não possuem assim chifres. Esses aqui são eles são considerados mais animais do que realmente homens besta, mas eles são parte da sua sociedade. Eles costumam ficar ao redor pastando ou comendo restos, e eles são permitidos a lutar junto com os Gor quando necessário, mas eles não têm assim uma formação como um exército. Eles são todos aqui uma milícia. Cada homem besta, eles são bem resistentes e fortes, mas eles não lutam em uma formação, em uma muralha de escudos ou uma barreira de lanças. Não, cada um luta por si. Eles lutam todos correndo ao mesmo tempo, mas cada um faz a sua batalha. E isso é tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. É uma vantagem disso assustar o inimigo e dar a eles um certo ímpeto no seu ataque inicial.
Porém, é uma desvantagem, porque eles são desorganizados e provavelmente vão morrer um a um, geralmente de uma forma bem idiota. Mas eles não têm essa noção tática de entender o que é um campo de batalha, formações militares ou treinamento. Aliás, se tu tentar explicar para um homem besta o que é organização, ele provavelmente vai arrancar teu coração e levar para uma daquelas pedras da Hearthstone, a pedra da. Não é matilha, meu Deus, me fugiu o nome. Eu acabei de falar isso aí. É do rebanho, isso. Para uma pedra do rebanho e lá fazer um sacrifício para os deuses do caos. Então, não fale de ordem para esses monstros aqui. Os Gaves. Gaves é uma palavra, na verdade, em um nórdico antigo, que quer dizer presente. Essa palavra nórdico, na verdade, é uma mistura de norueguês com assim, com irlandês. É uma mistura das linguagens do norte, que a tradução seria presente. E essa tradução é porque esses são filhos dos humanos que foram abandonados para os homens besta. Ué, um humano abandonaria um de seus filhos para essas criaturas? Sim, quando eles nascem com um defeito muito grande. Às vezes ainda nascem um filho mutado, digamos com a cabeça de um cavalo. Ele vai ser, ou ele tem duas opções, a família, ou entregar para ser queimado pelo caçador de bruxa local, ou abandonar eles na floresta. Quando eles abandonam na floresta, os homens besta costumam achar essas crianças e eles consideram esses novos mutados como um presente dos deuses do caos, porque eles foram mutados por uma razão. Então eles cuidam deles e criam eles até eles crescerem e juntam eles nas suas formações. Ah, e se a família quiser tentar esconder ou criar essa criança mutada, a família inteira vai ser queimada junto com ela quando finalmente os caçadores de bruxa descobrirem que eles guardaram uma mutação. Os seres humanos detestam tudo que é do caos e o caos detesta tudo que é dos seres humanos. É recíproco essa relação. E os Turnskins quer dizer literalmente os que trocaram ou mudaram de pele. Esse aqui eram humanos antes, que talvez devido a um tiro de Warpstone de um Jezeel mal colocado, que pegou no ombro em vez da cabeça, se transformou numa mutação caótica. Essas coisas que antes eram humanas e agora viraram uma coisa mais semelhante aos homens besta, são considerados o mais baixo do mais baixo. Os homens besta vão valorizar mais tipo gado do que eles, mas eles aceitam eles nos seus rankings às vezes. Às vezes eles só batem neles e comem a carne, porque apesar deles terem cabeças de animais herbívoros, todas essas criaturas são carnívoras, eles podem comer qualquer coisa, na verdade. E as mulheres? Tu falou antes que eles se reproduziam. Sim, as mulheres dos homens bestas geralmente não são sacrificadas em batalha como seus guerreiros, porque elas costumam ser bem menos agressivas e mais reclusas. Não se fala muito das mulheres deles porque é difícil tu encontrar uma. Normalmente elas devem ser mais protegidas e viver mais escondidas na floresta, cuidando dos filhotes. Até porque se ela tentar cuidar de um filhote perto de um macho adulto dos homens besta, é capaz dele matar o filhote. Então elas devem viver mais reclusas e quando os filhotes crescem, as fêmeas elas continuam juntas e os machos provavelmente são soltos para achar um bando de guerra para seguir. Mas isso é especulação, a gente não sabe, e para todo bom ser humano, um homem besta, independente do gênero, bom é no espeto. Então matem eles e façam tostadinho essas criaturas. E existem outras espécies? Existem. Dentro dos homens besta, as mais populares e as que eu vou trazer aqui hoje são os Bray Shamans, que quer dizer um xamã do Zurro. Essas criaturas são emissárias dos deuses do caos, são tocados pela magia e geralmente eles possuem chifres maiores e tortuosos. E também pelos no corpo inteiro, é bem comum. E eles fazem o quê? Ah, e os olhos, digamos, se ele é um seguidor de Zinti, os seus olhos vão brilhar em azul. Se ele é um seguidor de Khorne, seus olhos vão brilhar em vermelho. Mas eles podem ter qualquer cor, isso não importa.
Mas é só um detalhezinho aqui que eu achei interessante e queria trazer. E o que esses xamãs dos urros fazem? Eles trazem para os homens besta uma certa união pela causa do caos. Não muita união, porque geralmente os homens besta não ficam muito tempo juntos, nem seguem assim uma regra, uma coisa maior. Mas eles costumam ser só dos Gore, daquelas espécies mais puras dos homens besta, e eles fazem o quê? Ah, os deuses do caos mandaram uma mensagem que nós devemos esperar os seres humanos passar por tal lugar para fazer uma emboscada. Os homens besta vão escutar e fazer o que eles falam. Então, quando um exército dos homens besta geralmente se levanta, é porque um Brei Shaman, esse chamando Zurro, falou, teve uma visão ou fez um ritual e disse que estava na hora de atacar tal lugar. Então, porque normalmente eles preferem ficar nas suas florestas, atacando alvos de oportunidade ou aventureiros idiotas que decidem adentrar uma floresta. E no Império é cheio desses homens besta. É provável que eles sejam tão populosos quanto os Skaven ou quanto os Pele Verdes no mundo, mas por eles serem extremamente desunidos e desorganizados, tu provavelmente vai encontrar apenas grupos pequenos de cada vez. Os Centigors, esses aí são centauros mesmo. Então, você se lembra dos centauros touro dos Anões do Caos? Parecido, só que mais fraco, mais sem graça e não tão legal. Esses aqui são bestas que tiveram, homens bestas que tiveram mutação inferior, como de um cavalo. Claro, com algumas mutaçõezinhas extras aqui e ali, então eles não são meio homem, meio cavalo, eles são meio homem besta, meio cavalo. Então seria 75% besta nesse caso aqui. E eles servem como uma cavalaria de choque rápida e dão aos homens besta uma certa mobilidade. Os minotauros são uma variação daqueles gore em forma de touro que eu comentei antes. Esses aqui são mais agressivos, maiores e mais fortes. E quando eu digo agressivo, eu digo muito, mas muito agressivo. Essa besta aqui de batalha, quando ele está atacando, no primeiro ataque ele sai correndo e enfrenta um inimigo, além dos seus 5 ataques padrões, ele tem 3 ataques de stomp, que seria tipo de pisotear. Então ele ataca 8 vezes no primeiro turno do combate no jogo de mesa. Fora que ele é bem resistente e forte. Então a única vantagem é que essa criatura se destaca das demais e tu consegue apontar todos os rifles da divisão e atirar nela até cair. E aqui uma frase que eu acho que representa a mentalidade dos homens besta. As muralhas deles vão cair, a fé deles vai falhar e a sua carne nós vamos cortar. É isso aí, eles querem destruir tudo que é bonito, tudo que é legal, por isso que a gente não pode ter coisas legais, entendeu? Então você, ser humano, fortifique o seu vilarejo e prepare-se, porque mais cedo ou mais tarde uma onda desses caras vai aparecer da floresta e você vai ter que defendê-la. E apesar da desorganização, eles têm líderes. Os líderes são os mais fortes. O que consegue impor mais medo e representa mais força vai mandar. Apenas os Gors e os Minotauros é que vão mandar. No máximo, um xamã, daquele xamã dos urros, que também pode mandar num certo grupo, porque ele representa os senhores do caos, então ele tem um certo respeito na sociedade dos homens besta. Mas jamais um Angor ou uma criatura que não tem chifres ou com chifre muito pequeno vai mandar. Se um Angor, aquelas criaturas mutadas ali, que geralmente têm mais semelhança com o ser humano do que com animais, quiser tentar mandar, todos os Gor vão se juntar e bater nele até cortar em pedaços e comer a carne. Então, geralmente eles ficam no seu lugar. E só os Gors e os Minotauros costumam ser os líderes aqui. E quando um homem besta junta um grupo bem grande de outros homens besta, ele se torna um Beast Lord, ou um Senhor das Bestas. E qual é o problema de ser um Senhor das Bestas? Quando tu luta numa batalha, é esperado que o Senhor das Bestas enfrente junto com seus soldados das linhas de frente. Se ele sobreviver, mas ficar muito ferido, um concorrente pode aparecer e tentar tomar o seu lugar, que não é incomum,
Porque aqui não tem honra, aqui é caos. Pelo que eu me lembro, tem uma história de um conflito entre os homens besta e outra civilização, que o senhor desses homens bestas ficou muito, mas muito ferido. E aí começou a aparecer vários pretendentes ao seu cargo. E o primeiro conseguiu matar ele com facilidade e tomar o lugar. Porque nesse momento de fragilidade, de fraqueza, o teu lugar não vai ficar para sempre. E quando isso acontece, geralmente é um duelo até a morte. Essa é uma sociedade regida por caos, violência, sacrifícios de sangue e por isso, geralmente, acredito que a companhia Games Workshop tenta evitar fazer muitas coisas dela. Até tem um livro, que era o livro do caos, que eles tentaram deixar meio de lado e dizer que não, isso aí não representa mais a companhia hoje e tal. Sacanagem! As coisas ruins têm que ser ruim. Os homens besta são ruins. Tudo que eles fazem é do caos, é violência, é exagerado, é uma coisa brutal. E isso não tem problema, eles são o mal, é o bem contra o mal. E se tu quiser jogar com as forças do mal, legal. Se tu quer jogar com as forças do bem, legal, é só um jogo, tudo bem. Mas hoje em dia, na sociedade do mimimi, o pessoal acha que eles são um pouquinho exagerados e geralmente eles tentam diluir um pouco essa violência toda e a sua sociedade brutal, que eu acho meio chato. Eu gosto dessa lore mais antiga, onde eles continuam sendo seguidores do caos e fazem o que o caos faz, que é destruir tudo que não é caótico. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco dos homens besta. Pretendo fazer um vídeo das unidades para os 3 jogadores de homens besta que existem no mundo. Zoeira. Mas assim, eles são, pelo menos no jogo do Total War Warhammer, depois de muita zoeira que eles são esquecidos e ignorados, eles finalmente fizeram um bom update, onde eles não usam dinheiro, porque os homens besta não usam dinheiro, e eles lutam pela glória e por matar mais coisas, que é realmente o objetivo deles. Então, vejo vocês na próxima, espero que tenham gostado e estejam com Sigmar e, olha, preferencialmente atrás de uma muralha com seus canhões carregados.